Hanabi é um jogo cooperativo de 2 a 5 jogadores, lançado pela Paper Games, com mecânica de gerenciamento de mão e memória. Então, vamos ao setup. Coloque as 8 cartas de dica no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores, assim como as 3 cartas de foguete. E entregue 4 cartas para cada jogador, caso esteja jogando com 4 ou 5 jogadores, ou 5 cartas para 2 e 3 participantes. Então, cada jogador vai receber as suas cartas e é muito importante que eles não olhem a parte da frente delas. Cada jogador vai pegar as suas cartas e vai abrir elas em leque, mostrando o conteúdo da sua mão para todos os outros jogadores, menos para si mesmo. Então, feito o setup, os jogadores podem começar a partida. O jogador inicial é aquele que tiver com a roupa mais colorida e ele começa a partida. O objetivo dos jogadores é conseguir chegar o mais perto de 25 pontos possível, baixando 25 cartas da maneira correta no centro da mesa antes de que acabe o baralho ou que eles tomem 3 advertências. No seu turno, o jogador sempre pode dar uma dica, descartar uma carta ou jogar uma carta. Ele vai escolher uma dessas 3 opções para realizar, vai fazer ela e vai passar a sua vez no turno, e assim segue o jogo em sentido horário até que aconteça o final do jogo. Então, vamos dar uma olhada nessas 3 opções. Primeira opção, dar uma dica. O jogador atual vai pegar uma das fichas de dica e vai colocar na pilha de descarte, então ele vai apontar para a mão de outro jogador e vai dar uma dica. Essa dica é sempre ou de cor ou de número. Então o jogador vai apontar para a mão do jogador e vai dizer um número e vai desapontar todas as cartas que contenham aquele número. Por exemplo, eu posso dizer, a dica é número 2. Essa carta é o número 2 e essa carta é o número 2. Com isso, eu passo a minha vez. Ou então eu posso dar uma dica de cor, dizendo que essa carta é verde e essa carta é verde. Quando eu dou uma dica, o jogador pode sempre reorganizar as cartas da mão dele para tentar não se perder e memorizar mais facilmente aquela dica recebida. Vale lembrar que para poder realizar uma ação de dar uma dica, o jogador precisa ter cartas de dica para descartar. Caso ele não tenha nenhuma carta de dica disponível para o descarte para dar a sua dica, ele não pode fazer a ação de dar uma dica para o jogador. Como que os jogadores recuperam dicas? Utilizando a segunda ação disponível. O jogador no seu turno vai descartar alguma das cartas da sua mão diretamente para a pilha de descarte, e isso vai fazer que uma das cartas de dica que estiver no descarte volte para a pilha de dicas que os jogadores podem dar. Só que os jogadores têm que cuidar porque as cartas são limitadas. Eles têm só 3 números 1 de cada uma das cores, 2 números 2, 2 números 3, 2 números 4 e somente um número 5 de cada cor. Ou seja, se um dos números 5 for descartado, os jogadores perdem completamente as chances de conseguir finalizar aquela sequência daquela cor. E a última ação disponível é a ação de jogar uma carta. O jogador vai escolher uma das suas cartas da mão e vai dizer, eu vou jogar essa carta. E vai posicionar ela no centro da mesa e vai ver se essa carta encaixa em alguma das fileiras. Cada fileira ela sempre vai do 1 ao 5 e essas cartas têm que ser posicionadas exatamente nessa ordem. Então nesse caso aqui eu joguei uma carta de número 1, a fileira de números azuis ainda não foi começada, então essa carta ela meio que encaixa no início da fileira das cartas azuis. Caso eu tivesse escolhido jogar essa carta e revelado ela, esse é um 2 verde. Esse 2 verde não encaixa em lugar nenhum, porque ele teria que entrar atrás do 1 verde. Como eu não tenho o 1 verde, essa carta ficou meio perdida na mesa, ela vai para a pilha de descarte. E o grupo, como um geral, vai levar uma das cartas de foguete como advertência. Caso o grupo leve 3 cartas de foguete, o jogo termina e os jogadores vão contar a pontuação. E no final do seu turno, se o jogador tem menos do que o número de cartas da sua mão que ele começou, seja por ter jogado uma carta no descarte para recuperar uma dica, ou jogado uma carta no centro da mesa para posicionar e pontuar, ele vai pegar do baralho de compras e vai adicionar essa carta na sua mão, lembrando que ele nunca pode olhar o conteúdo da sua própria mão. Como regra adicional, caso os jogadores em conjunto consigam completar totalmente uma sequência, posicionando a carta final daquela cor, fechando toda aquela sequência, os jogadores também vão recuperar uma das cartas de dica para sua pilha de dicas disponíveis. Essa ação é o bônus por ter completado uma cor.
Então, depois do jogador ter realizado uma das ações de dar uma dica, descartar uma carta para recuperar uma dica ou jogar uma carta no centro da mesa, ele passa a ver seu próximo jogador e assim o jogo segue em sentido horário até que os jogadores tenham tomado 3 foguetes de advertência ou então a pilha do baralho se esgote. Caso um jogador compre a sua última carta do baralho e ela fique esgotada e não tenha mais cartas para compra, os jogadores vão seguir até o final da rodada para todo mundo ter a mesma quantidade de turnos e então a rodada termina. E os jogadores vão somar a sua pontuação. A pontuação é sempre pelo número de cartas posicionadas no centro da mesa. A pontuação máxima disponível seriam 25 pontos, que seriam as 5 cartas das 5 cores. Então, quanto mais perto de 25, melhor a pontuação. Então, essas aqui são as regras do Hanabi. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram mesmo, deixem um like aí e deixem um like também, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. E também, caso não seja inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda bastante na nossa divulgação também. E também para te não perder os próximos vídeos de jogos de tabuleiro. É isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima!